Vou desativar o som de todos, me desculpem. Vamos iniciar com uma palavra de oração e logo em seguida vamos louvar ao Senhor. Pai, nós chegamos à tua presença nessa noite maravilhosa para honrar o nome do Senhor. O nosso desejo é esse, fazer a tua vontade, meu Pai. Pai, que o Senhor possa receber esses louvores que serão entoados, que seja para a honra e glória do Senhor. Também pedimos ao Senhor, Pai, que use o Baltazar de uma forma especial para nos falar nessa noite, que o Senhor possa realmente falar através da boca dele e que nós possamos aprender o que a tua Escritura tem a nos dizer. Pai, abençoe cada uma das famílias que estão aqui representadas. Abençoe, Pai, para que nós possamos em tudo glorificar e honrar o nome do Senhor. Nos abençoe nessa noite, nos abençoe todos os dias de nossas vidas. No nome de Jesus, oramos e agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos louvar ao Senhor. Compartilha comigo para te ver. Agora eu vou colocar os cânticos para que a gente possa cantar, Dona Maria. Aí vai aparecer. Apareceu? Não. Eu não entendi bem por que não está. Aí eu teria que ver no telefone o que está acontecendo. Pode ser que a senhora deu algum comando na tela para sumir o vídeo. Ai, o que eu fiz, então? Vamos cantar, então. Aí Seu microfone está ativado. Seu vídeo foi interrompido. Eu que devo ter interrompido, então, o negócio. Possivelmente. Então. Eu vou sair, viu, Alexandre? Aqui, sai e entra novamente, que às vezes dá certo. É. Não der, não volta. Não, vai dar tudo certo. Vamos ver se dá. Isso. Ó, sai. Lá em cima no verdinho, está escrito assim, toque para voltar a ligação, certo? Eu, se fosse a senhora, saía. Sai por completo e entra novamente pelo link. Tá aí. Entrar novamente no link. Vamos ver. Aí, eu voltou à mesma página. Não. A senhora não está saindo. A senhora sai da sala, aí a senhora entra novamente depois. Pois é, Alexandre, eu já saí. Não sei Não. por que ainda estou... A senhora não saiu, não. A senhora continuou na sala. Então, como é que eu faço para sair, então, agora? Clica na tela, vai ter aparecer aí, sair. Aí a senhora, sair da reunião. Aí a senhora sai, aí a senhora vai no link novamente e entra. Sim. Sair da reunião. Isso, clica nela. Isso. Que joia. Vamos louvar, então, ao Senhor? Sim. Vamos louvar ao Senhor. Deixa eu só ver se está na tela certinha. Vamos louvar. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 quero te ver, Senhor, quero te ver. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter.
Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Amém. Bom, a palavra está com você agora. Boa noite aí a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar com todos. Alexandre, vou precisar da ajuda aqui para poder... ótimo, já deu certo. Então, na nossa sequência hoje, nós pegamos aqui algumas partes que vamos chamá-las de discurso de despedida. E aí, esses 3 discursos, escritos lá no livro de Deuteronômio, tem toda a instrução do Senhor aos israelitas. Importante a gente compreender isso. Então, nós vamos pegar, dentro desses 3 discursos, uma bagagem de instrução muito grande de Deus para o seu povo. Mas nós precisamos lembrar que aquela geração que esteve aos pés do Monte Sinai, todos eles pereceram. Aquela primeira geração, aqueles israelitas que saíram lá da escravidão, eles pereceram por incredulidade, murmuração e desobediência. Então, ficam as lições para nós. Precisamos ter cuidado aí com esses 3 pontos negativos que fez parte da vida do povo de Deus, né, do povo lá físico, Israel, e às vezes também faz parte da vida da Israel espiritual. Que Deus possa nos livrar aí dessas 3 situações, que é a incredulidade, a murmuração e a desobediência. E o registro dessa geração aí ter sido aniquilada, ter sido morta sem alcançar a terra prometida, está registrado em Números, capítulo 14, que a gente já viu, e a gente já falou sobre isso. Agora, o foco do livro de Deuteronômio é a repetição para a nova geração.
Então, é sabido aí por muitos estudiosos que nós aprendemos muito pela repetição. Às vezes, faz-se necessário repetir algumas coisas para que possamos gravá-las. E aí, Deus trabalha o livro de Deuteronômio repetindo mesmo. Então, Deuteronômio é o livro da repetição, mas é para a obediência de todos os israelitas da nova geração, essa geração que foi formada no deserto. Então, agora, essa lei, aí toda a instrução de Deus, né? A lei também está específica no livro, e toda a instrução de Deus que foi passada para aquela primeira geração, agora ela é repetida para essa nova geração aí do deserto. A gente está usando aí essa terminologia, geração do deserto. Estes que presenciaram a justiça de Deus, cumprindo toda a sua palavra, não viveram no Egito, com exceção de Josué e Caleb. Então, essa geração que presenciou a justiça de Deus, que presenciou a bondade e a grandeza de Deus, essa geração aí não é aquela geração que saiu lá do Egito, à exceção de Josué e Caleb. Essa aí era uma nova geração. Daí a necessidade de se repetir, ser repetido para eles. Todos os que estavam ali para atravessarem o Rio Jordão e possuírem a terra de Canaã precisavam ouvir novamente todas as palavras que Deus dera a Moisés. Olha que interessante. Muitos deles ouviram e agora estavam ouvindo novamente. Era necessário que eles ouvissem novamente toda a lei que Deus havia dado a Moisés e Moisés transmitiu a eles. E a gente pode entender também que esses 3 discursos, daqui a pouco nós vamos melhorar um pouco mais o entendimento, mas esses três discursos foram o último trabalho feito por Moisés. Segundo muitos estudiosos, esses 3 discursos registrados em Deuteronômio foi o último trabalho que Moisés prestou ali ao povo de Deus, o grande servo. E aí, o primeiro dos discursos, ele trata da atualização das jornadas de Israel. Ou seja, Moisés está atualizando, está apresentando para aquela nova geração as jornadas, o percurso, a caminhada, o que aconteceu com Israel no curso, desde a saída do Egito até lá as portas de Canaã, porque aquela primeira geração não alcançou, não entrou na terra prometida. E o segundo discurso é a repetição legislativa, é a repetição da lei. Do capítulo 4, versículo 44 em diante, a gente vai ver aí essa narrativa, que é a repetição da lei. E o terceiro discurso é a solenidade da promulgação da lei do outro lado do Jordão. Olha que interessante. E aí eles fizeram uma celebração, houve uma solenidade, foi algo solene o recebimento da lei do outro lado do Rio Jordão, aquela geração que já havia atravessado o rio. Então, isso está registrado em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, e vai aí até o versículo 20 do capítulo 30. Agora, nós vamos entrar diretamente nesses pontos aí que são super importantes. A retrospectiva histórica é sobre o fato dos que saíram do Egito e poderiam ter alcançado a terra prometida em 11 dias, mas demoraram 40 anos. E Deus usou esses 40 anos aí, era para eles aprenderem a confiar no Deus dos antepassados deles e para eles acabarem com toda a idolatria que viveram lá no Egito. Então, Deus usou esse período do deserto aí de 40 anos, às vezes nós temos usado, até aqui no Alite Melo mesmo, temos usado essa palavra aí nos últimos dias, a expressão deserto. Então, Deus usa o deserto para trabalhar a vida do seu povo. E ali não foi diferente. O primeiro exemplo, a primeira lição de que Deus usou o deserto lá foi literalmente o deserto, né? O deserto que nós falamos hoje é uma língua figurada, mas naquele contexto ali foi literalmente um deserto, aquele lugar inóspito, de temperaturas altíssimas de dia e de frio, né, extremos na parte da noite, mas naquele lugar ali Deus preparou o povo, Deus ajudou o seu povo ali a libertar-se muito da idolatria, das coisas que eles haviam aprendido aí no Egito. Então, o segundo, que é a repetição da lei, é interessante, né? A gente trouxe aqui um texto bíblico longo, nós hoje basicamente vamos trabalhar em textos bíblicos, mas vale a pena a gente prestar atenção na leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: porque
povo santo és ao Senhor teu Deus. Então, Deus falando que o povo dele era um povo santo. O Senhor te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Olha que interessante. Deus escolheu aquele povo e fez daquela nação um povo especial, acima de diferente de todos os povos que existiam na terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que muitos dos outros povos, mas porque o Senhor vos amava. É interessante a gente entender isso aqui, que Deus escolheu aquele povo lá, não porque eles eram melhor, não porque eles eram mais numerosos, mas porque Deus os amava. E se nós fizermos uma aplicação para a nossa vida cristã, Deus nos escolheu. A Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu antes da fundação do tempo. Antes de todas as coisas, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Mas Deus não nos escolheu pelos nossos méritos pessoais, não pela nossa meritocracia, mas Deus nos escolheu porque Ele nos ama, porque Ele é bom. E aí, continuando a leitura, diz que o Senhor escolheu porque vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Deus é um Deus que honra a palavra dele. E ele havia prometido aos pais, aos antepassados daquele povo, que ele iria fazer daquela nação ali um povo particular seu. E Deus é um Deus que cumpre a palavra. Ele é um Deus que honra o que ele disse. E o que ele fala acontece. E assim estava acontecendo. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Então, Deus tirou ali aquela nação das mãos do Faraó, como ele havia prometido. Continuando o texto aí, saibam, portanto, me chamou a atenção essa segunda parte, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por muitas gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Deus que você serve, irmão e irmã, está acompanhando aí hoje à noite. O Deus que nós servimos é um Deus fiel, um Deus que ama e que guarda a palavra dele, que cumpre a palavra dele, em destaque para aqueles que guardam seus mandamentos. Então, nós podemos nos considerar, trazendo a aplicação da nossa vida, como alguém especial aos olhos de Deus, não pela nossa bondade, não pela nossa justiça própria, mas por causa da grande riqueza, da grande misericórdia, da grande bondade, do infinito amor de Deus. Ele nos ama de uma forma especial. E aí, continuando o texto, diz que aqueles que desprezam, ele retribui com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Olha o que Moisés está falando. Que Deus também, ele é um Deus que ele retribui àqueles que o desprezam. Então, como filhos do Pai Altíssimo, nós somos, como a Israel espiritual de Deus, o nosso maior desafio é obedecer. Porque a desobediência ao desobediente, ele retribui. E aí o versículo termina, o finalzinho do versículo 11, obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Então, nós, trazendo a aplicação para a nossa vida, nós também somos desafiados a obedecerem a Deus e a guardar os ensinamentos dele. E aí vem as últimas palavras, os últimos ensinamentos, as últimas exortações para a obediência. Está no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 43. A palavra dada por Deus é o suficiente. O povo estava às portas, essa nova geração, de conquistar a terra prometida. E aí, Deus faz questão de deixar bem claro para eles que a palavra dada por ele, que a palavra dele é o suficiente, que eles não precisavam de mais nada, eles não precisavam dos deuses dos cananeus, eles não precisavam da idolatria
que aqueles povos lá, que eles iam habitar no meio deles, tinham. Assim como nós. A palavra de Deus que nos é dada hoje nos é o suficiente. Toda a Escritura é útil para nos educar, para nos corrigir, para fazer de nós homens e mulheres que podem servir a Deus e agradá-lo. Então, a palavra de Deus é o suficiente para a sua vida hoje. E aí, quando a palavra de Deus é dada lá àquela geração, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês. É o que eu lhes ordeno. Então, nós, trazendo uma aplicação para a nossa vida, convém a nós não retirar nada da palavra. Convém a nós obedecermos à Escritura Sagrada, colocarmos em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus, porque a palavra dele é o suficiente para nos conduzir aí em triunfo. E tem um outro texto, Deuteronômio 32, 12, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, e não lhes acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Então, a ideia de aplicar aí é algo prático, exige empenho. O aluno aplicado é o aluno que se empenha, é o aluno que destaca na escola. Então, Deus está exortando o seu povo e nós estamos trazendo por aplicação para a nossa vida hoje, fazendo aplicação para nós. Nós devemos nos esforçar, nós devemos nos empenhar para fazer tudo o que Deus nos ordenou e não omitir e nem acrescentar coisa alguma. Então, irmãos, em suma, convém-nos permanecer na palavra, convém-nos praticar a palavra, convém-nos obedecer a palavra. Esta era a orientação lá para aquela geração. Aí eu pus um texto longo aí que eu não vou lê-lo todo, mas depois, se você tiver oportunidade, esse texto aí vai trabalhar para que eles não se tornassem idólatras de forma alguma. Deus estava preocupado com a possível possibilidade, as palavras aí para encaixar bem, as possíveis possibilidades de eles se tornarem idólatras, porque eles estavam indo para o meio de um povo que era terrivelmente idólatra. Assim como nós estamos vivendo numa cultura de pessoas idólatras, numa cultura de pessoas imorais, numa cultura de pessoas irresponsáveis, numa cultura de pessoas sem padrão. Agora, de forma nenhuma, nós não devemos nos tornar iguais a eles. E aí eu vou ler só a primeira parte, só o versículo 15 aqui, depois você pode ir na sua casa, na hora que a gente encerrar daqui uns minutos, você pode ler esse texto todo, você vai ver como o Pai, como Deus estava preocupado, com medo, não querendo, se é que Deus tem medo, essa palavra não cabe bem, mas Deus não querendo que o seu povo se contaminasse com a idolatria dos seus vizinhos, daqueles que eles iam habitar junto com eles. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do povo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, na semelhança de homem ou de mulher, figura de animal, e aí segue o texto. É um texto longo e nós não vamos lê-lo todo para não ficar muito cansativo, mas vale a pena você tirar alguns minutos e depois ler. Continuando. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, olha a instrução de Deus, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Deus estava orientando eles para que lá na frente eles não desviassem. Se Jesus não voltar e nós estivermos vivos,
que nós possamos não desviar do bom caminho, não desviar da esperança, não desviar da fé, e ensinar os nossos filhos e os filhos dos filhos, quando nós, né, aquela geração era jovem, quando eles envelhecessem, eles não deveriam se corromper. E nós, tanto os jovens presentes, quanto nós que já somos mais velhos, nós não devemos nos corromper e esforçar para que as nossas gerações possam também não se corromper. E aí o texto segue e é profundamente interessante, Deuteronômio capítulo 4, 15 a 31. Agora, relembrem quem é Deus, o único e amoroso. Esse único aí eu pus no maiúsculo, por quê? Porque é como se fosse um adjetivo de Deus. Deus é único, Deus é amoroso e está desafiando ali o povo de Deus a relembrar. Eu quero desafiar você hoje a relembrar os feitos de Deus na sua vida. Faça uma reflexão, ainda que por alguns segundos, mas pense, lembre os feitos de Deus na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, sua juventude, pós-casamento, filhos e sucessivamente. Faça uma reflexão rápida, ainda que rápida, mas pensa, relembre do seu Deus, que é Deus único e amoroso. E aí o texto, Deuteronômio capítulo 4, 32 a 40. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te procederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes e ficou vivo. Deus está desafiando o seu próprio povo e falando com eles que ninguém jamais tinha presenciado a grandeza, o poder do Senhor. E eles haviam presenciado e haviam permanecido vivos. Ou se Deus intentou tomar para um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com guerra, com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então eles estavam sendo ali relembrados ou informados, grande parte era mais informado mesmo, porque a maioria daquela geração ali foi formada no deserto, né? Virou adulto ali no deserto. Aquele povo ali, eles estavam realmente, eles haviam presenciado a grandeza, o poder e a mão forte e poderosa de Deus. E Deus estava trazendo isso à memória deles. Eu quero te desafiar. Eu quero que você traga a poderosa mão de Deus na sua vida. O que Deus tem feito por você e com você e através de você na vida, inclusive de outras pessoas ao longo dos anos. Nós precisamos guardar. O Deus a quem servimos é único e é amoroso. Continuando, relembrem quem é Deus. E aí o texto sagrado continua. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 até versículo 40, finalzinho, versículo 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti. E para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, o guardar, o obedecer às instruções de Deus é um benefício para nós, para a nossa família. E aí, a gente trazendo isso para a prática, você vê o quanto a sua geração é abençoada. E, às vezes, eu começo a fazer análise pela minha própria vida. Eu vejo a minha família até nós que nos convertemos. E vejo de nós para frente. A diferença nos sobrinhos, a diferença nos netos da minha mãe. Por causa do grande Deus que nós esforçamos para temer. E você também pode fazer essa análise na sua vida.
Imagina aí, lembra dos seus antepassados, lembra da sua família, aqueles que não eram convertidos, até chegar a você. E veja a diferença do futuro que está abrindo para os seus filhos, para os seus netos e para a sua próxima geração. Por quê? Por causa do temor do Senhor. E porque você se esforça para guardar os estatutos, os mandamentos que ele ordenou. E essa era a instrução ali para aquele povo, para aquela turma jovem que estava recebendo-lhe a terra. Um outro texto bíblico. Guardai, pois, e cumpri-os. Olha que interessante. Testemunhar sobre o verdadeiro Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você cumpre a palavra de Deus na sua vida, você dá um grande testemunho para as pessoas que estão no seu redor. Isso é maravilhoso. Eu sei que você faz isso. Eu sei que muitos vizinhos, eu sei que muitos amigos, eu sei que muitos parentes seus, às vezes, aspiram, às vezes, desejam profundamente ter uma vida igual à sua, porque veem o seu bom testemunho, porque veem a prosperidade na sua vida, não a prosperidade material apenas, embora ela também possa fazer parte, mas porque vê a prosperidade na sua vida. Mas tudo isso é fruto de você guardar e de você cumprir as instruções de Deus. E automaticamente você está dando testemunho da bondade e da grandeza de Deus que você serve. E aí Deuteronômio 4, 6 a 8, dá-nos bem clara essa ideia. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este povo grande é nação sábia e entendida. Muitas pessoas pensam: eu preciso de uma orientação, então eu vou procurar o Alexandre, eu vou procurar o João Carlos, eu vou procurar a Inês, eu vou procurar a Cisele, eu posso procurar o Jaime. Muitas pessoas, eu posso procurar o Polato, eu posso procurar o Baltazar. Por que será? Será que há em nós uma sabedoria maior do que eles? Será que há em nós uma capacidade maior do que a deles? Claro que não. Mas há em nós temor de Deus. Há em nós sabedoria que vem da palavra de Deus. Há em nós experiência que, de fato, o Senhor é bom. E aí, às vezes, as pessoas nos consideram como pessoas sábias e até pessoas que entendemos, né? Elas acreditam que nós entendemos, às vezes, algumas coisas. Mas tudo isso por causa da bondade de Deus. Então, a sua vida serve de testemunha, assim como a vida daquela jovem nação ali, daquele povo. Pois que nação há tão grande e que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Aí o Deus aí está no minúsculo, claro, né? Existe alguma nação tão grande, alguma nação tão forte, que tem um Deus tão próximo e tão chegado como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, uma pergunta. E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante nós? Olha o que Moisés está falando. E aí a gente traz uma aplicação sem igual para nós. Eu fiquei empolgadíssimo quando eu estava lendo esses versículos. E que nação há tão grande, e que povo é tão grande como nós, como a igreja de Deus, como Israel do século XXI, que tem estatutos e juízos tão justos. Quem é que conhece uma palavra tão justa, tão verdadeira, tão pura, como a palavra de Deus, igual nós conhecemos? Então, nós estamos à frente, não somos melhores, não vamos ficar orgulhosos por isso, e não temos motivo, mas nós estamos à frente das pessoas que não temem a Deus por causa da justiça de Deus, por causa da orientação perfeita que Deus nos dá, por causa da lei dele registrada nas Sagradas Escrituras. E ela nos orienta, e ela nos faz homens e mulheres à frente das pessoas da nossa geração. Estamos terminando. Mandamentos práticos, advertências e promessas. Claro, Deus não deixa de advertir o seu povo. Deus o tempo todo nos instrui. Deus o tempo todo nos faz promessa, mas ele também nos adverte. E aí, a partir do capítulo 7 de Deuteronômio, começa a tratar esse tipo de assunto. E vai seguindo aí adiante. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí vem 7 nomes de 7 nações aí,
os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Olha que coisa interessante. Deus introduziu o seu povo numa terra que tinha 7 povos mais fortes, mais numerosos do que ele. Mas Deus deu a vitória ao seu povo. Nós estamos inseridos num contexto, numa sociedade, existem pessoas, entre aspas, não quero poder nenhuma, que você também não queira, mas pessoas muito mais poderosas do que nós, economicamente falando, politicamente falando, intelectualmente falando, grupos muito maiores do que nós. Mas Deus tem nos dado a vitória no meio desse. Deus tem nos abençoado no meio desse povo maior. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus tem nos abençoado no meio desse povo maior do que nós, mais poderoso do que nós. Mas Deus tem nos abençoado e Deus tem nos feito ser realmente uma referência. E é isso que Deus está falando ali para aquela nação. Agora, tem uma advertência que eles deveriam eliminar totalmente as nações mais poderosas. Eles deveriam fazer isso, porque Deus iria capacitá-los. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, num contexto de guerra, lá claro. Nem te aparentei com elas, não darás as tuas filhas e teus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então, Deus está aconselhando o seu povo a não associar, a não fazer aliança, não se pôr em julgo desigual com o incrédulo. E é algo que eu aprendi na igreja desde que eu cheguei. Que como um jovem, eu não deveria me casar, eu não deveria me submeter a julgo desigual com o incrédulo. Eu não sei por quê. Talvez nós paramos de falar isso. Talvez nós passamos a aceitar passivamente as escolhas. É claro que temos que respeitar, mas devemos falar. Devemos continuar falando. Devemos ter cuidado com as alianças que fazemos. Cuidado com a sociedade, cuidado com a parceria. Hoje usa essa palavra, parceiro. Cuidado com a parceria. Cuidado com a amizade. Porque essas situações podem levar-nos ou levar nossos filhos e nossas filhas a desviar de Deus. Mais tarde, colher as consequências. E aí a orientação é que eles deveriam eliminar e não fazer aliança. E nós podemos trazer a aplicação reservadas às proporções para nós mesmos. Então, tem aqui agora as recordações finais. Não sei se entrou na apresentação aí, se não tiver entrado, não tem problema. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2, até o versículo 5, vai falar desse texto. E eu queria que nós pudéssemos pensar em eliminar, não as pessoas, claro, nós não estamos nesse contexto de guerra, mas eliminar todos os relacionamentos, todas as influências nocivas à nossa caminhada com o Senhor. Estou te desafiando a pensar nisso. Se existe, se você tem alguma influência, se você sofre alguma influência, se você tem algum relacionamento que você não vai conseguir reverter, eu quero te sugerir a repensar, às vezes, as amizades, a repensar, às vezes, o local que frequenta, a repensar, às vezes, as pessoas que você recebe, até na sua própria casa. Se elas te fazem, se elas te atrapalham, de recordar os benefícios do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. O livro segue, é um livro maravilhoso. Se fôssemos tirar todas as coisas boas que a gente tem aprendido aí no livro de Deuteronômio, não acabaríamos tão cedo,
mas precisamos caminhar, precisamos mudar o foco, ouvir outras pessoas, aprender outros assuntos, e aí vamos pôr uma vírgula por enquanto aqui. E mais para frente, mais no futuro, gostaria que nós pudéssemos novamente voltar para dar uma sequência nesse livro de Deuteronômio, porque tem muita instrução positiva, claro que específico para o povo, mas tem uma aplicação toda muito direta para o povo de Deus aí no século XXI. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde hoje e sempre. Obrigado, Bal. É bom quando a gente fala assim, né? Fica com aquele gostinho de quero mais. É um livro realmente muito rico em informações. Nós temos aí 13 minutos, né, do nosso horário aí, se eu posso dizer assim. Eu vou abrir aí para uns 5 a 10 minutinhos para que você possa fazer o seu comentário. Como o Bal disse, a gente está colocando aí uma vírgula, Deus assim permitindo, a partir de semana que vem, o João Carlos que vai nos trazer os estudos. Mas aí, sobre o que nós falamos até aqui, se você tem alguma contribuição, por favor, nos abençoe. Alexandre, Sim, Jaime. dizer que um dos pontos que o Bal ressaltou logo no finalzinho aí é exatamente esse, da gente falar que o Novo Testamento ensina, e segundo 1 Coríntios capítulo 6, que ligação há entre a luz e as trevas, entre o crente e o incrédulo, entre o maligno e Deus, né? E toda oportunidade que eu tenho de ensinar isso, eu tenho feito, né? E nós, como igreja, precisamos fazer. Hoje eu tive a oportunidade de tratar disso, sabe? E com a pessoa, algo pessoal mesmo, assim. Então, eu sentei e ressaltei isso, né? Mostrando que você é luz e a pessoa é trevas. E então, é uma coisa que eu faço sempre, nas minhas oportunidades no discipulado, nas conversas, assim. É algo atual, é algo presente, é algo que a igreja precisa fazer, confiando na palavra de Deus e ensinar e falar. Agora, se a pessoa não quer, seja um irmão não quer, uma irmã não quer, que sofra as consequências da rebeldia, né? Mas eu só queria dizer isso, que a palavra é muito pertinente. Você vê que é tanto no Velho quanto no Novo. E agora é a nossa vez de fazer valer a palavra de Deus. É isso aí, tá, irmão? Obrigado pelo comentário. Mais algum irmão queira fazer algum comentário? Só abrir o seu microfone. Se ninguém quer, eu quero fazer um comentário. Ontem eu tive uma boa surpresa. O Bal estava comentando sobre essa questão da gente tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, né? É lógico que a gente precisa também se relacionar para que nós possamos trazer as pessoas para Cristo. Mas ontem eu tive uma surpresa tão gostosa. Devido a essas lives todas, eu conheci alguns irmãos de outros estados e tudo. E ontem eu recebi uma ligação de um irmão lá de Sorocaba. Aí ele até, né, nos falou semana passada no grupo familiar, ele trouxe uma aula para a gente, muito boa aula e tudo. Aí ontem ele me ligou, aí eu não pude atender na hora que ele me ligou, uma ligação de vídeo. Aí cheguei aqui em casa, aí liguei para ele e tudo. Aí, para minha surpresa, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, eu te liguei para a gente orar juntos. Isso foi uma boa surpresa para mim, porque orar ao Senhor é sempre muito bom. Quanto ao que né, foi falado aqui, as boas companhias que nós precisamos ter. Como é gostoso falar com o Pai. E assim,
do nada, você recebeu uma ligação, um irmão pedindo para orar com você. Então, eu gostei muito dessa atitude desse irmão, e eu acredito, assim, eu acho que é tão importante que eu vou tentar pôr isso em prática. E às vezes ligar para um de vocês, meu irmão, vamos orar juntos? Nós temos a tecnologia para nos ajudar. Às vezes eu não vou poder estar na sua casa. É melhor, sim, mas por que não? Nós precisamos, sim, tomar cuidado com quem está do nosso lado. Seja, como foi falado, né, na hora da escolha de um cônjuge, seja de uma amizade. Então, assim, muito bem falado, viu, Jaime? Como o Baltazar também falou, tanto no Velho quanto no Novo Testamento nos dá essa instrução. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, Val, pelas instruções dadas até aqui. Mais alguém? Acredito que não. Joia. O Val já até colocou pedidos aí. Se você tiver algum pedido de oração, coloque no chat. Antes da gente tirar o último louvor e fecharmos com a palavra de oração, João, você queria nos falar alguma coisa, né? Já apresentar um pouco do que é a proposta que nós teremos, né? Se Deus assim permitir, a partir de semana que vem? Uma boa noite para todos. Estou aqui com a minha secretária, que vocês sabem que as meninas, né, os nossos filhos, sabem muito mais tecnologia do que todos nós. Se a Dona Maria tivesse Isadora aí perto, com certeza ela já tinha ajudado a senhora, Dona Maria, tranquilamente. Eu quase que peguei o carro aqui e já fui aí para casa da senhora para poder deixar ela lá. Eu estava ficando meio angustiado aqui já. Mas, assim, o Alexandre, quando ele me perguntou se a gente poderia fazer essas aulas, eu logo lembrei de uma série de estudos que eu tenho, que é para a gente fazer em grupo de estudos mesmo. E o objetivo aqui é a gente passar essas lições para que os irmãos também possam repassar essas lições em forma de grupos ou individualmente, quase como um evangelismo. São lições que vão falar sobre Jesus, a vida de Jesus. E aí é um evangelismo, talvez não como o Jaime faz, né, de visita à pessoa individualmente, né, mas é uma coisa indutiva. Você vai estar fazendo um estudo e, ao longo daquele estudo, você pode implementar algumas questões para que a pessoa possa começar a ter algumas decisões na vida dela em relação a Jesus, né? São momentos, estudo na vida de Jesus, os momentos em que ele se encontra com pessoas, né? E isso é o que faz a diferença na vida de todos nós. Quando nós encontramos com Jesus, e aí a gente vai poder estudar esses estudos, essas lições, e vocês vão perceber cada dia mais como que a interação de Jesus com as pessoas, a gente pode aproveitar para que possamos também fazer um evangelismo indutivo, sabe? São lições curtinhas, vão ter começo, meio e fim todos os dias, e eu acredito que eu estava marcando o tempo aí que o Baal estava levando para trazer o estudo para a gente. Em torno de uma meia hora, 35 minutos, a gente mata uma lição e vamos partir para outra, igual o Baal está falando, que a gente, daqui a pouco, vai ter outros irmãos que vão também trazer outras lições para a gente, mas contar também com a participação das pessoas. Nesse estudo,
depois eu até queria ver isso com o Alexandre, depois as pessoas que participarem do estudo, a gente disponibilizar as lições para elas, né, para que elas possam utilizar essas lições, né, em algum grupo ou evangelismo pessoal, né? Eu acho que vai ser bem interessante. São lições que eu tenho já há um bom tempo e eu tive a oportunidade de dar em alguns grupos familiares e eu acho bem interessante, né? Eu estou orando para Deus para que vocês possam gostar desse tipo de estudo, né? Tanto quanto vocês gostaram das aulas do Bal. Bem, vindo do Senhor é sempre bem-vindo, não é? E eu creio que ele vai te usar de uma forma muito especial para nos falar. Graças a Deus. O Bal, eu não sei se você queria fazer algum comentário, o Jaime fez um comentário, eu fiz. Você queria fechar com algum comentário ou podemos continuar? Pode continuar, tá muito bom, tá tranquilo. Tá joia. Vamos louvar então o Senhor. Eu vou estar compartilhando aqui a tela. Nós vamos ter mais um cântico e em seguida eu esqueci de falar. Jaime, você pode fechar com uma palavra de oração? Antes da palavra de oração, eu vou estar lendo os pedidos, tá? A gente fecha já já. Vamos louvar, então. Domínio e poder pertencem a Jesus, né? Só Jesus tem realmente o domínio e o poder sobre tudo. Então, vamos louvar o Senhor. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Amém. Eu vou estar lendo os pedidos aqui. Jaime, você pode fechar com uma palavra de oração depois da leitura? Com certeza. Muito obrigado. Sim. Nada. Deixa eu só fechar aqui. Então, vamos lá. O Baltazar está pedindo oração pelo nosso irmão Leonan. Graças a Deus, ele está muito bem. Estive com ele ontem, né? O Senhor o abençoou grandemente. A cirurgia foi um sucesso. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo durante todo o período. Então, assim, graças a Deus. Deus maravilhoso. Sem comentários. De tanta alegria ao nosso Deus. O Ricardo, ele pede oração pelo tio João. Está hospitalizado, saúde debilitada, em decorrência do fígado deteriorado. Então, vamos estar lembrando do tio, do Ricardo, tio João. A Ariane e o Jaime pedem oração pela irmã Baiana, que está passando mal do estômago e que já está retornando da Bahia com sua irmã Noêmia. Que Deus possa, né, realmente dar a cura para a nossa irmã Baiana, tão amada. Ótimo, obrigado, Val, por ter lembrado. Oração pela dona Celina, a mãe do Célio. O Célio está bem angustiado, né? Vamos lembrar também dele em oração, para que Deus possa confortá-lo, né? Nesse momento difícil, não é fácil mesmo, quando nós temos um ente querido hospitalizado, e no caso da mãe dele, sofreu um acidente, não é nada muito bom, não é? Os pedidos que estão aqui são esses. Jaime, fecha com uma palavra, então, de oração. Eu queria só acrescentar esses pedidos, que você possa lembrar, né, nas orações, da sequência do nosso devocional, que Deus possa ser exaltado através das nossas vidas, nesses devocionais, que nós possamos aprender e praticar o que nós temos, que tem nos ensinado
Tá certo? Por favor, a palavra está com você. Sim. Pai, com muito prazer, com muita satisfação, como sempre, que nós, como família do Senhor, chegamos até a sua gloriosa presença, Pai. Que através do sangue do seu Filho Jesus, que entrou por nós diante de ti, no próprio céu onde tu habitas, e ele então nos fez ousados para orar a ti, dirigir-lhe a nossa palavra, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor de coração por esse devocional que muitos estão aproveitando, no YouTube também, Pai, muitos acessam e assim podem aprender do Senhor, Pai. Agradecemos também o Alexandre, o trabalho dele com esse devocional e a sua família, sempre servindo a família do Senhor, Pai, a igreja. E agradecemos o que o Alexandre fez pelo nosso amado irmão Leonan, cuidando dele todo esse período, Pai. E os outros irmãos, que como o Ronei e outros que eu não sei mais, mas que passaram a noite lá, que ampararam o nosso irmão, mostrando um amor prático no momento que ele precisou. Pai, queremos agradecer pelo Bal, que transmitiu o estudo da palavra do Senhor para nós, é o Pentateuco, e muitas lições que ele aplicou às nossas vidas, e nós estamos agradecidos, Senhor, pela vida do Bal, a dedicação e toda a sua família. Continua abençoando a ele e toda a sua família, ricamente, por ensinar as Escrituras, Pai, ao seu povo. Pai, nosso Deus, nosso querido Senhor, queremos colocar em tuas mãos e pedir ao Senhor que, por favor, cuida do Leonan, dando ele uma recuperação plena. E, por favor, Pai, não deixe que ele fique com nenhuma sequela. Senhor. Oramos também pelo tio João do Ricardo, que está com suas limitações físicas, e nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia deste homem, Pai, e restaura a sua saúde física, porque nós bem sabemos que para o Senhor não há nada, exatamente nada, impossível. Tu podes todas as coisas, nosso Senhor. Oramos pela nossa amada irmã Baiana, a igreja tem orado por ela, Senhor, que chegou até nós a sua necessidade. Ela está a caminho da nossa cidade, Pai, para estar conosco, e temos pedido e vamos continuar pedindo. Por favor, assista ela e a Noêmia, que estão fazendo essa viagem para encontrar conosco, Pai. Cuide de todas as suas necessidades pela estrada, Senhor, porque o Senhor é o único que pode viajar conosco a todo instante, a todo momento. Deixamos em tuas mãos e nosso coração vai apaziguar na tua presença, Pai. Pai querido, oramos pela dona Celina, a mãe do nosso amado irmão Célio, Pai, que o Senhor possa levar o conforto tanto para essa senhora, quanto para o Célio, Pai, porque família é família, Pai. O Senhor nos deu a família. E pedimos por ele, Pai, nesse momento difícil, Pai. Pai, e finalmente, Pai, nós queremos pedir também uma boa noite para todos nós, que nós possamos descansar na certeza, Pai, das suas palavras, que aos seus amados o Senhor os dá o que eles precisam enquanto dormem. Por isso podemos dormir como uma criança, Senhor. Amém. Guardado por ti. No nome de Jesus, junto do Espírito Santo, nós te entregamos a nossa oração. Amém. 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 Muito obrigado. Eu queria só fechar agradecendo aos irmãos que acompanharam pelo Facebook. Aqui está aparecendo para mim a Wanda. Deus possa te abençoar, Wanda. E que nós possamos, semana que vem, estar juntos. E agradecer aos irmãos que estarão vendo através do YouTube também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Estou aqui fechando a gravação.